desde já peço perdão a vocês caso a voz falhar, mas ontem falei bastante, então estou com a voz um pouco faltando já. Meus irmãos, o tema do sermão nesta manhã será o julgamento dos infiéis. O julgamento dos infiéis. E esse tema está ligado ao livro de Sofonias, capítulo 1, ao qual nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 9. Sofonias, capítulo 1, leitura do versículo 1 até o versículo 9. Enquanto os irmãos procuram, eu trago para vocês conhecimentos de alguns pontos, algumas coisas peculiares desta carta, deste livro. O livro de Sofonias ele foi escrito no final do século II, antes do século VII, antes de Cristo, durante o reinado de Josias. O reinado de Josias durou do ano de 640 a 609 antes de Cristo, e provavelmente as reformas que ele realizou durou de 640 até 620 antes de Cristo, sendo continuada por alguns outros reis. Essas reformas foram concluídas em 622 antes de Cristo. No período em que o livro de Sofonias foi escrito, Judá vivia sob influência do reino assírio, influência assíria, pois a vida do povo de Judá estava em declínio. E após a destruição de Nínive, como nós podemos ver na própria carta de Nínive, ao longo dela, em 612 a.C., veio a Sofonias a palavra do Senhor, que foi também nos tempos de Josias. E Sofonias profetizou em um período de total instabilidade, algo que não é diferente do nosso país hoje, que está em constante instabilidade. E naquele tempo existiam muitas migrações e expansões do povo territorial de Josias. Sofonias escreveu esse livro após os reinados idólatras de Manassés e Amon, em que o povo praticava idolatria, prestando cultos a Baal e misturando, não só prestando culto a Baal, mas misturando também os costumes dos cultos de Baal com os costumes do culto a Deus, o que hoje nós conhecemos como sincretismo nos nossos dias. Misturando esses costumes religiosos, e assim eles corromperam o culto que era realizado em Jerusalém. O profeta provavelmente era descendente de Ezequias e pregava sobre a mensagem do seu livro, sobre o dia do Senhor, que trata do julgamento divino contra a apostasia, ou seja, pessoas que viveram a palavra do Senhor, que se atentaram à lei do Senhor, mas depois bandearam, se afastaram, desistiram, não fizeram mais questão de estar vivendo de acordo com a palavra do Senhor, naquela época, a lei do Senhor. E também contra os idólatras, que ainda estavam praticando cultos para Baal e misturando os cultos entre outros deuses pagãos com o culto do nosso Senhor. Esse é o contexto. É neste tempo em que a carta de Sofonias é escrita. Por isso o tema do sermão desta manhã é o julgamento dos infiéis. Mas como seria o julgamento dos infiéis? O julgamento dos infiéis resulta em condenação. Leiam, me acompanhem comigo na leitura do texto. Sofonias, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra do nosso Deus. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas com os ímpios. E exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Eu estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros, dos ídolos e sacerdotes. Exterminarei os que sobre os terraços adoram o exército do céu e os que adoram o Senhor. E juram por ele e também por Micom.
Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele. Calem-se diante do Senhor, Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades e os filhos dos reis, e todos os que se vestem como estrangeiros. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem os pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus eterno Pai, a Tua palavra foi lida neste momento e agora nós pedimos ao Senhor a Tua iluminação para que possamos compreender a Tua palavra e assim, ó Deus, não sermos somente ouvintes, mas saiamos daqui praticantes, sendo edificados pela Tua palavra. É o que nós pedimos ao Senhor nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém. E graças te damos. Meus irmãos, como eu disse, o julgamento dos infiéis resulta em condenação. O julgamento é a condenação deles, e ela começa no versículo 1 a 3. Essa condenação foi anunciada por Deus através do profeta Sofonias. E por que eu digo isso? Porque o versículo 1 nos mostra que Sofonias é o porta-voz da palavra de Deus. Pois o versículo inicia dizendo, a palavra do Senhor veio até Sofonias. Por que ele é o porta-voz? Porque Sofonias, o texto de Sofonias, o livro de Sofonias, não inicia como a carta de Isaías, o livro de Isaías, quando ele diz, quando que inicia no versículo 1 falando sobre a visão que veio a Isaías, ou a visão de Isaías. Aqui está sendo direto, quem está falando é Deus. E Deus está falando para o profeta Sofonias, e deixa claro que Deus fala diretamente, porque ele traz uma mensagem da parte de Deus. Não é uma revelação por meio de uma visão, aonde precisa de um escritor, enquanto aquele que recebeu a visão, como no caso de Isaías, vai lembrando da visão e vai retratando para o outro, no caso o seu escrivão, para vir escrevendo e registrando a visão que ele teve. Não, aqui é Deus falando diretamente por meio do profeta Sofonias. E qual a mensagem? A mensagem do Senhor veio a Sofonias com o objetivo de mostrar para o povo que a justiça dele seria exercida. A mensagem do Senhor veio a Sofonias, como eu disse, em um período da reforma. Uma reforma que foi realizada por Josias. E por que o motivo da reforma? Porque quando Josias inicia essa reforma, era um período conturbado, pois a idolatria havia se espalhado em todo o território de Israel. Como nós vimos na pregação da semana passada, em Jeremias, capítulo 17, dos versículos 1 a 10. E o versículo continua com a seguinte expressão, nos dias do rei Josias. Como eu mencionei anteriormente, os dias do rei Josias foram de 640 a 609 a.C. E foi neste período que a palavra do Senhor veio para Sofonias. E neste mesmo período ocorreu uma reforma que foi realizada por Josias. E essa reforma, para caso os irmãos queiram ter mais conhecimento, um conhecimento aprofundado, assista a pregação do culto da noite da semana passada, que se encontra no canal da igreja. Mas eu digo para vocês que essa reforma, ela está registrada na passagem de 2 Reis, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 30 do capítulo 23. Ali está tratando sobre a reforma que Josias fez em Judá, buscando restaurar a verdadeira adoração ao Senhor. E ao continuarmos o texto, nós iremos ler tratando sobre a genealogia de Sofonias. E vemos que, enquanto o povo está sendo infiel ao Senhor, Deus mantém a sua fidelidade. Fidelidade essa que atravessou de séculos em séculos, de anos em anos, passou por todos os tempos. Sabe por que eu digo isso? Porque se vocês abrirem a sua Bíblia, se você abrir a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 1, versículo 10 e 11,
vocês irão ver que lá diz assim: Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Ou seja, a fidelidade do Senhor atravessou séculos e séculos. E quem que aponta essa genealogia? Para Cristo. Esses versículos nos mostram que a fidelidade de Deus, ela é apresentada por sua graça, anos depois, séculos depois. E que essa graça se manifestou em Cristo Jesus. Essa graça se manifestou por meio de Jesus Cristo, trazendo a palavra do Senhor, o Evangelho, ao qual nós devemos permanecer fiéis, ao qual nós devemos permanecer fiéis em sua pregação, com o objetivo de combater o sincretismo religioso dos nossos tempos. Sincretismo religioso, como eu disse, é a mistura de denominações que têm costumes, hábitos e crenças que vão contra a palavra de Deus. E é contra o sincretismo que nós, cristãos desses dias, dos tempos atuais, devemos combater. Sincretismo é praticado por aqueles que abandonam a palavra de Deus, que abandonam a pregação fiel da palavra de Deus, para poder falar aquilo que agrada às pessoas, para falar aquilo que massageia o ego das pessoas. Ou seja, esses que abandonam a fiel pregação da palavra do Senhor são os infiéis dos nossos tempos, porque eles conhecem a palavra do Senhor, aprendem a palavra do Senhor, mas não aplicam ela de forma correta. Sabe por quê? Porque o nosso tempo, ele tem como base a vida comercial. Então muitos conhecem a palavra, sabem do que ela trata, então usam disso como meios para alcançar benefícios para si próprio. E podem falar, podem reclamar, podem dizer que isso é o que é falado em todos os cultos, mas isso é uma verdade. Toda a palavra de Deus vai tratar sobre isso. Toda vez que nós olharmos para as Escrituras, nós iremos olhar para ela e nós temos que olhar para os nossos tempos em que nós vivemos hoje. E o que a palavra de Deus está combatendo? O sincretismo. Se nós nos acomodarmos, se nós não levantarmos o Evangelho, não levantarmos de forma alicerçada no Evangelho, firme nessa pregação e combater esses costumes, logo em breve, essa igreja vai estar tomada pelo sincretismo que está lá fora, batendo a porta para entrar. Os infiéis dos nossos tempos são os que distorcem a palavra. A palavra de Deus, no tempo de Isaías, de Sofonias, veio por meio de Sofonias. Mas nos nossos tempos, veio por meio de Jesus Cristo. E ela se manifestou de forma graciosa, de forma bela, por meio de Cristo. Ela não só se manifestou, ela revelou. Se para os infiéis de Sofonias, Deus revela a sua palavra trazendo condenação, para aqueles que permanecem firmes na pregação, na fiel pregação do Evangelho, para aqueles que permanecem firmes nos bons costumes do Senhor, a palavra de Deus se revelou, se manifestou, trazendo salvação a todos que creem. Como fala lá no capítulo 2, versículo 11 de Tito, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, ou seja, aquilo que estava oculto foi revelado. Aquilo a qual os pecadores não tinham conhecimento, agora tem conhecimento. E o que cabe a nós fazer? Anunciar essa graça, falar desta graça, sermos fiéis à palavra do Senhor. Não é abandonar a palavra de Deus. Em nenhum momento abandonem a palavra de Deus. Porque se abandonarmos a palavra do nosso Deus, tenha certeza de uma coisa: nós nos encontraremos no meio dos infiéis. E junto, assim como eles serão consumidos, como nós iremos ver mais adiante, nós, como infiéis, também seremos consumidos.
enquanto permanecermos firmes na palavra do Senhor, voltados com o nosso coração para Cristo, tenha certeza que não seremos consumidos. Nenhum de vocês será consumido. Pelo contrário, herdarão a herança eterna, habitar no reino maravilhoso do Senhor. Permaneçam firmes. E qual o conteúdo da mensagem divina que veio a Sofonias? O conteúdo é de julgamento sobre todos os que são infiéis ao Senhor. Os versículos 2 e 3 contêm a expressão consumirei. E essa expressão, ela trata das ações que Deus irá realizar sobre os infiéis. E essas ações mostram que todos os lugares, quando ele fala consumirei, está mostrando que todos os lugares que existem nessa terra, Deus não deixará sem punição. Todos os lugares. Sabe quando vocês estão varrendo a casa? Aí você olha o tapete é grande, tem que tirar a mesa do lugar para poder puxar do tapete. Aí você vai lá, passa a vassoura de um lado, do outro, faz aquele quadrado em volta do tapete e vida que segue. Para Deus isso não ficará, o tapete não ficará naquele lugar. Ele irá remover aquele tapete do lugar. E irá retirar todas as impurezas, todos os infiéis que estiverem escondidos ali, ele vai consumir. Ou seja, Deus irá limpar, irá cortar, irá remover todas as coisas que existem sobre a terra. Esse versículo, quando nós lemos ele ecoa em nossos ouvidos, lembrando as mesmas palavras que Cristo falou lá em Gênesis capítulo 6, versículos 11 e 13, em que Deus diz que destruiria a terra e todos os seres viventes, porque todos estavam corrompidos pelo pecado e a violência havia crescido entre os homens. O texto de Sofonias, o motivo é porque a idolatria havia ocupado todo o território de Israel. Como nós vimos no sermão passado. Veja que o versículo 3, ele diz assim: consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas dos ímpios. Como nós podemos observar, todas as coisas também foram corrompidas pelo pecado. Não foi só o homem. Todas as coisas. Toda a terra foi corrompida pelo pecado. Só que o pecado que é tratado nesse texto, como eu já falei anteriormente, é a idolatria. E por que eu digo isso? Porque no versículo 3, a palavra ofensa, na língua original, tem um significado de tropeço. Mas, sério, o que tem a ver a ofensa com tropeço? É porque na língua original, as duas têm a mesma raiz, o mesmo início, tem o mesmo sentido. Então ela pode ser traduzida como tropeço também. Mas o mais interessante é que quando nós ofendemos uns aos outros, ou melhor, quando nós ofendemos a Deus, nós estamos tropeçando diante de Deus. Por causa das nossas ações pecaminosas, nós ofendemos a Deus. Como nós podemos ver em Ezequiel, capítulo 14, versículo 3 e 4, diz assim: filho do homem, estes homens se levantaram ídolos filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si tropeço que os leva a cair em iniquidade. E aqui eu faço uma pausa. Eles levantaram ídolos dentro do seu coração. Trazendo menção do sermão passado, lembra-se que eu disse que o seu coração é descrito como uma parte dura? Que além dele ser descrito como uma parte dura, o pecado está esculpido no coração do homem, porque ele foi gravado, foi escrito com um ponteiro de ferro e na ponta tinha um diamante. O pecado foi gravado no mais profundo do ser humano. E qual que é o pecado que é tratado lá em Jeremias 17? Idolatria. Qual o pecado que é tratado em Sofonias? Idolatria. E a idolatria ela é vista como um tropeço. Todos os nossos atos pecaminosos são tropeços diante do Senhor. E elas provocam, na verdade, iniquidade.
E continuando o versículo de Ezequiel, ele diz: será que eu deveria permitir que esses me consultem? Portanto, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro do seu coração e puser diante de si tropeço que o leve a cair em iniquidade e que depois vier consultar um profeta, eu, o Senhor, lhes responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Ou seja, punição, condenação, porque foram infiéis. Não guardaram o seu coração para o Senhor. Substituíram no seu coração Deus. Tiraram Deus e colocaram tudo que agradaram a eles. Tudo que eles acreditavam ser bom para a vida deles, tudo que eles acreditavam que iria trazer benefício para a vida deles, eles substituíram. Não é diferente dos nossos dias. O que mais nós vemos nos nossos dias são pessoas substituindo Deus. E veja, quando nós lemos o texto de Ezequiel, nós entendemos que a idolatria ela deve ser vista como uma iniquidade. A iniquidade não é só atos maus que os homens cometem uns contra os outros. Por exemplo, maledicência, agredir fisicamente, agredir verbalmente. Não é somente isso. A iniquidade não é somente atos maus realizados entre homens. Não, a iniquidade também é um ato mau realizado contra Deus. Porque, por conta do contexto do mundo em que vivemos, as pessoas entendem que a iniquidade é a maldade cometida pelos homens, uns contra os outros, mas não. A iniquidade é tudo que vai contra Deus, a iniquidade é tudo que vai contra a palavra de Deus, a iniquidade é tudo que vai contra os ensinos de Deus, a iniquidade é tudo que distorce a palavra do Senhor, a iniquidade é tudo que ofende a Deus. Resumindo, os nossos atos pecaminosos ofendem a Deus. Em nossos dias não é diferente. As pessoas praticam atos maus contra Deus quando deixam de priorizar a Deus e passam a priorizar o consumo excessivo. O que é o consumo excessivo? Eu não preciso de um celular novo, mas eu quero comprar porque o meu amigo comprou. Cobiça. Eu não preciso comprar mais um tênis de marca só para poder exibir que eu tenho. Mas eu tenho que comprar porque o meu amigo comprou. Eu não preciso ir nos lugares mais caros só para dizer que eu tenho condições, mas eu vou. Eu não estou dizendo que não deve usufruir do sustento que Deus te dá. O que eu estou dizendo é, não priorize essas coisas no seu coração. Não coloque isso como princípios no seu coração. O princípio no seu coração deve ser a palavra de Deus. Não busque realizar atos que satisfaçam você e deixe Deus de lado. Porque isso é iniquidade contra Deus. Quando nós praticamos essas coisas, nós estamos abandonando as nossas responsabilidades com a casa de Deus, abandonando as nossas responsabilidades para com Deus. Esqueça aquela frase onde fala que o homem não precisa fazer nada, porque o que Deus quer é o coração do homem. Nós temos que fazer. E a primeira coisa que nós temos que fazer é permanecer fiel na palavra do Senhor, permanecer em Cristo, como é falado lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Se somos verdadeiros discípulos, então permaneçamos no Senhor. Permaneçam em Cristo. Não abandonem as suas responsabilidades com a casa de Deus. Se nós falamos para vir ao culto da manhã e no culto da noite, nossa, então eu não tenho mais vida. Realmente. Essa é uma verdade. Porque o domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia que nós devemos passar o dia cultuando ao nosso Deus. O que eu mais ouço é, mas Célio, por que as pessoas dos dias de hoje não fazem como a igreja primitiva, que se reuniam o tempo todo? Porque as pessoas não estão mais priorizando a Deus. As pessoas estão priorizando a si mesmo.
As pessoas estão priorizando os seus propósitos. As pessoas estão priorizando os seus planejamentos. Não estou dizendo que não deva planejar. Deve planejar, mas não deve esquecer que Deus é prioridade nas nossas vidas. Deus sempre será a prioridade nas nossas vidas. Deus conclui esse versículo 1 dizendo: e exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. O final do versículo traz a ideia de remoção. E essa remoção não é somente tirar, por exemplo, pegar esse buquê de flores que está aqui e colocar para lá, ou colocar lá no fundo da igreja. Não, é uma remoção geral, completa. É arrancar, tirar aquilo que não presta e lançar fora. É o que nós fazemos quando nós limpamos nossas casas. Tiramos aquilo que não presta e lançamos no lixo para ser destruído. Deus irá exterminar, Ele irá remover da face da terra os infiéis e lançá-los no fogo eterno. E por que Deus realizaria essa remoção total do ser humano? Porque o ser humano se afastou do Senhor e passou a praticar a idolatria, abandonando a lei de Deus. Foi por isso que Josias fez uma reforma. Porque quando estavam limpando o templo, ou fazendo reforma no templo, uma coisa assim que eu não me lembro agora, eles encontraram o livro da lei e levaram para Josias. Quando Josias leu aquilo, ele enviou para outras pessoas averiguarem para ver se aquilo era verdade. E uma mulher disse, que era conhecida como adivinha, ao ler, falou assim: tudo isso trata sobre o Deus vivo. Rapidamente e imediatamente, Josias se levantou e decretou que deveria ser feita uma reforma. E ele começou a tirar todos os ídolos de Baal, todas as imagens de Baal, todos os costumes, tudo que era feito de idolatrias para deuses pagãos, Josias começou a tirar. Lembram que no sermão passado eu falei que quando o coração está voltado para o pecado, os nossos filhos não conhecerão a Deus? É o que acontece nos tempos de Josias. Eles não conheceram a Deus. Eles não sabiam que de Deus só de ouvir falar, mas não tinham o livro da lei nas mãos. E quando o livro da lei surge nas mãos de Josias, ele decide fazer esta reforma. E o tema do sermão da noite, do culto vespertino de semana passada, foi a lei do Senhor, a lei esquecida, ou a lei abandonada. Ou seja, esqueceram, abandonaram a lei e passaram a viver de forma desonrosa para Deus. Em outras palavras, as ações do ser humano foram pedras de tropeço para todo o povo. E não somente para todo o povo, mas para toda a criação. Porque Deus diz que Ele iria consumir da face da terra aves, mares, plantas, todos os seres viventes, inclusive o homem. Porque as ações pecaminosas partem do homem. Em nossos dias, as pessoas abandonam a palavra de Deus para seguirem pela busca incessante do materialismo. Abandonam a palavra de Deus em busca do materialismo, ou seja, colocam a busca por riquezas acima de Deus. Colocam a busca por coisas valiosas, por coisas que trazem status, que trazem reconhecimento acima de Deus, ou seja, se dedicam por um reconhecimento para a sua autodeificação, ou seja, eu tenho que estar sempre acima de todos, porque eu sou melhor que todos, eu devo ser visto como um Deus. Por exemplo, os influencers que todo mundo segue, todo mundo acha bonito, todo mundo ri. Eles estão numa busca incessante por likes nas suas redes sociais, onde fazem de tudo para obter reconhecimento. Inclusive, ficar com piadinhas com o nome do Senhor, usando trechos bíblicos para ficar fazendo piadinha nas redes sociais. As mulheres que se vestem de forma indecente para poder ficar exibindo o corpo e alcançar mais seguidores. Ou proporcionando debates e ataques contra as pessoas com o objetivo de demonstrar poder, de demonstrar razão, demonstrar que tem um autoconhecimento, que tem uma vasta experiência, mas aos olhos de Deus
isso não vale de nada. Porque o coração do homem não está na sua palavra. O coração do homem não está em Deus. O coração do homem está voltado para o pecado. E o pecado afasta de Deus. O pecado afasta, o pecado destrói, o pecado corrói, o pecado, ele consome o seu coração do ser humano. Vai chegar um momento em que as pessoas irão clamar por Deus e não terá mais Deus perto deles, porque Deus já terá consumado toda a sua obra. O coração do homem está com o pecado gravado, mas Deus, por meio da obra de Cristo, pode apagar esse pecado do seu coração. Deus, por meio da obra de Cristo, pode apagar esse pecado do seu coração. Meus irmãos, esses 3 primeiros versículos nos ensinam que Deus julga todos os que abandonam a sua lei. Para nós, nos ensina que Deus irá julgar todos que abandonam a sua palavra. Todos que deixam de seguir os seus ensinos. Todos que deixam de obedecer a sua palavra. De se atentar ao que Ele fala para nós. Deus irá punir todos que abandonam a sua palavra. Ele fará isso para purificar o seu povo. Ele fará isso para poder ter um povo exclusivo para Ele. Como nós vemos lá em Tito, capítulo 2, no versículo 14. Ele fala que a graça de Deus, ela se manifesta, nos educa, nos ensina para que nós venhamos rejeitar os desejos do mundo, os desejos carnais, para que tudo isso venha a ser criado um povo exclusivo para Ele. Inclusive, esses dias me perguntaram se nós presbiterianos somos exclusivistas. E a minha resposta foi a seguinte: nós não somos exclusivistas, nós somos exclusivos. Mas nós não somos exclusivos porque nós nos achamos melhores que os outros, não. E isso não é somente os presbiterianos, é todo o povo de Deus, ao qual Deus separou, chamando por meio de Cristo, justificando e purificando por meio de Cristo, tornou-se exclusivo para Deus, que isso significa santidade, santo, separado por Deus e para Deus. Então Ele irá consumir, punir todos os que abandonam sua lei, para que o seu povo seja purificado e exclusivo dele. E para isso Ele irá remover toda a iniquidade que ofende a santidade divina e afasta o ser humano do seu Criador. Deus exterminará e irá remover de uma vez por todas os rebeldes dessa terra, e assim restaurar a ordem por meio da sua justiça. Não se escandalizem, mas a justiça implacável do Senhor. E o implacável aqui eu não trago no sentido mal, eu trago no sentido bom. Por que é implacável? Porque Ele irá esquadrinhar, vasculhar todos os cantos que existem neste mundo, para tirar dele os rebeldes, os infiéis, para que o seu povo possa viver de forma digna na terra. A forma onde não tem mais a presença do pecado. E todo o povo irá adorar ao seu Senhor, face a face. Portanto, não abandone a palavra de Deus, para não serem considerados infiéis e serem condenados e destruídos. E se você ainda vive distante do Senhor, distante da sua palavra, se preocupando e se dedicando à idolatria, saiba que Jesus voltará. E Ele irá consumir, remover, exterminar todos os fiéis da terra. E se você se encontrar e estiver entre eles, você também irá. Por isso, pois isso, na verdade, será o que Jesus irá fazer no seu retorno. Ele irá ferir todos os infiéis com a espada que sai da sua boca. E assim, você não estará no reino eterno.
pois Jesus virá em chamas de fogo para punir, para levar todos os infiéis à destruição eterna. Levar todos os que não obedecem ao Evangelho de Cristo à condenação. Como nós podemos ver lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 9. Cristo é o que vai trazer o juízo. Então, se você ainda não se rendeu a Cristo, ainda há tempo. Na oração de adoração, pedimos a Deus para que Ele inclinasse os seus ouvidos e ouvisse as nossas orações, os cânticos, que enxergasse o nosso culto. Então agora eu digo para vocês, ou para você, incline os seus ouvidos. Renda-se à voz do Senhor, que é a palavra de Deus sendo pregada. E sigam. Renda-se à voz do Senhor e siga o seu Criador. Por isso, permaneçam firmes na palavra de Deus, não praticando idolatria e amando o mundo e suas concupiscências. Como nós podemos ver lá em 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 17. Mas persevere, e ao perseverar, glorifique ao Senhor. Pratiquem a palavra de Deus. Vivam a palavra de Deus. Porque vocês têm condições para isso. Na verdade, vocês têm forças para isso. Porque tudo isso foi dado por Cristo. Vocês não têm a possibilidade. Vocês têm condições. Vocês têm a certeza de que vocês podem viver assim. Vocês têm a certeza que vocês podem viver o Evangelho, praticar a palavra, não abandonar a palavra de Deus, porque Cristo dá essa certeza para vocês. Vive em Cristo. Não abandonem a palavra do nosso Deus. E o texto prossegue tratando do julgamento dos infiéis. A próxima ação do julgamento divino é a purificação do povo. Os versículos 4 e 6 diz assim: estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros dos ídolos e seus sacerdotes. Exterminarei os que sobre os terraços adoram o exército do céu, e os que adoram o Senhor, e juram por ele e também por Micom. Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor, e os que não buscam o Senhor, e nem sequer perguntam por ele. Os versículos 4 e 6 proclamam, eles anunciam o iminente juízo divino sobre Judá por conta da idolatria. Eles anunciam a condenação sobre os infiéis por conta da idolatria, que em nossos dias é o sincretismo e a apostasia. Esses versículos enfatizam as constantes ações de Deus contra os infiéis. Por isso, pensem, analisem, como está o seu coração? Como está a sua vida diante de Deus? Você está voltado mais em servir a Deus ou você está voltado mais em servir a si mesmo? No versículo 4, Deus diz que estenderia sua mão contra Judá, trazendo a ideia de inclinar, ou melhor, para ficar mais fácil dos irmãos entenderem, pesar a mão dele sobre os infiéis, indicando que Deus também irá remover os infiéis de Judá. Quando ele anuncia, na primeira parte do versículo 1 ao versículo 3, ele anuncia a condenação dos infiéis, ele fala de toda a terra. E as pessoas entendem que é das nações ao redor. Das nações que atacavam Israel, que atacavam Judá. Mas Deus deixa bem claro que ele estenderia a sua mão contra Judá, indicando que Deus também iria remover os infiéis de Judá. Ao dizer essas palavras, Deus está tratando dos sacerdotes de Baal que sobraram em Judá. Em nossos dias, este pesar da mão do Senhor está relacionado às igrejas que vendem as bênçãos. Por exemplo,
as que usam a teologia da prosperidade. Logo a seguir, no versículo 5, Deus mostra que junto com os profetas de Baal, ele também removeria os que se prostram em adoração contínua para o sincretismo astral. Sério, o que é de sincretismo astral? É algo que eleva a autoestima? Para quem segue, sim. O que eu quero dizer com isso é, para ficar mais fácil dos irmãos compreenderem, Deus aqui, para os nossos dias, Deus aqui está se referindo aos que se dizem ser cristãos, mas que ao invés de confiar nele, no poder dele e na sua palavra, vivem comprando aquelas revistinhas de horóscopo. Ou assinam aplicativos que tratam sobre o horóscopo, para saber o que os astros irão dizer sobre como será o seu dia. Idólatras, infiéis, deixaram de confiar no Deus que é verdadeiro e poderoso. Deixaram de confiar no seu poder e na sua palavra para acreditar em horóscopo. Para acreditar no que os astros irão falar. Se esquecendo que os astros, no caso que é lua, sol e estrelas, são criação. Foram criados por Deus, eles não são autocriados, eles não se criaram, eles não têm poder, não têm nada. Somente Deus. Pessoas que buscam combinar o ascendente do seu signo para saber como deve tratar as pessoas. Você quer saber como deve tratar as pessoas? Leia a palavra de Deus. Quer saber como que vai ser o seu dia? Comece fazendo um devocional na palavra de Deus, fazendo uma oração. Em vez de você gastar dinheiro com revistinhas de horóscopo ou pagando assinaturas de aplicativo, comece a investir em livros cristãos. Deus também diz que irá remover aqueles que juram em seu nome, mas que também juram por mim, ou seja, os crentes nominais, os crentes só de nome, que juram a Deus todos os domingos, dizendo que são fiéis a Ele, que é fiel a Ele, mas durante a semana nem sequer abre a Bíblia. Nem sequer faz um devocional. Nem sequer ouve um cântico. Mas com certeza, o sertanejo está na ponta da língua. O pagode e o sambinha está na ponta da língua. Que não participam dos PGs da igreja. Mas sabe por que não querem participar dos PGs da igreja? Não digo que é todos, eu estou trazendo só acontecimentos, tá? Não estou só falando palavras para julgar ninguém e nem condenar ninguém. O que eu estou trazendo são os acontecimentos dos nossos dias. Mas sabe por que as pessoas não querem fazer os devocionais? Ou não querem participar de PGs? Porque estão cansados. Trabalham o dia inteiro, estão cansados, precisam descansar. Ok, mas só que não perde um episódio do programa Big Brother. Ou não perde um episódio, um capítulo da novela. Ou seja, jura pelo nome de Deus, mas não tem nenhuma comunhão com Ele. E Deus também diz que fará desaparecer, ou seja, Ele irá extinguir todos os que deixam de seguir ao Senhor. Em outras palavras, os membros da igreja que se afastam de forma gradual, porque não querem ser confrontados com os seus pecados, não querem ser exortados, corrigidos, e por isso preferem ficar em casa assistindo séries no YouTube, ou preferem ir ao parque, ou procuram as igrejas de porta larga, que irão trazer mensagens que transformam o pecador em um coitadinho, vítima do pecado. Sabendo que o maior culpado não é o evangelho que está sendo pregado e confrontando os pecados. O maior pecado é ele mesmo, pois ele se afastou de Deus porque não quer ter compromisso, não quer ser exortado a orar, a ler a Bíblia ou a fazer um devocional. Pois é mais fácil culpar os outros do que enxergar que o problema está em si mesmo. Esses Deus irá extinguir. Deixarão de existir, porque deixaram de seguir a Deus. Portanto,
Deus irá remover os infiéis para purificar, limpar o seu povo, para que eles tenham uma verdadeira vida com o Senhor. Por isso, queridos irmãos, por isso que Deus irá estender a mão contra os falsos sacerdotes, como fez com os de Baal em Judá, os que se manifestam em igrejas, vendendo bênçãos e prometendo coisas que a palavra não diz. Não cedam a líderes que prometem prosperidade material em troca de ofertas. Porque isso é a idolatria moderna, é a idolatria dos nossos dias. Fuja dessas armadilhas para não compartilhar do juízo divino que removerá todos os infiéis. E mais, Deus também removerá os que se prostram diante de influências astrais, como eu disse, os horóscopos ou os apps de signos, astrologias disfarçadas de autoconhecimento. Cristãos verdadeiros rejeitam essas práticas, porque eles não dividem a sua lealdade. A sua lealdade é somente para Deus. Eles não confiam, cristãos de verdade, cristãos que olham para a palavra de Deus, que se aprofundam na leitura e no conhecimento sobre Deus, não dividem a sua lealdade. Eles não dão uma parte para Deus e outra parte para outros deuses, como a própria palavra fala, que não há como servir a dois senhores. Comprometa-se com a igreja. No nosso caso, aqui é a nossa igreja, que é a que eu estou pregando e é a quem nós precisamos falar. Comprometa-se com a igreja, participando dos pequenos grupos, das leituras bíblicas diárias, participando dos momentos de oração da igreja. Eu tenho certeza, meus irmãos, que aqui não temos infiéis. Temos pessoas que são tementes a Deus. São pessoas que buscam, com todas as suas limitações, observar a palavra de Deus. Eu tenho certeza disso. Que essas palavras aqui nos sirva de, mesmo que possa para parecer como uma exortação, que sejam palavras de encorajamento, para que esta igreja venha a ser blindada contra as ações do mundo. Não fuja da exortação bíblica por preguiça espiritual. O problema não está nos outros, mas está na recusa de orar, de ler as Escrituras, de viver em santidade e de permanecer firme, sendo fiel ao nosso Senhor. Isso é algo que acontece com todos nós. Muitas vezes nós recusamos a exortação bíblica, porque nós não queremos que as pessoas no caso, os líderes da igreja, corrijam, ou acompanhem, ou orientem, porque ninguém deve se intrometer na minha vida. Errado. Desde que essa orientação venha de acordo com a palavra de Deus. O último ato do Senhor no julgamento contra os infiéis será realizado no dia dele, no dia do Senhor, como nós podemos ver dos versículos 7 a 9. O versículo, dos versículos 7 a 9, eles descrevem ações divinas. O versículo 7, Deus dá uma ordem, pois ele usa a expressão calem-se. É como, aqui, esse calem-se é uma ordem porque é um verbo imperativo, tá bom? Está dando uma ordem, realmente. É como um filho disciplinado pelo pai, por exemplo, quando se encontra em uma discussão acalorosa com o seu irmão, e o pai diz, calem-se. Chega. Agora quem fala sou eu. A ordem de Deus indica reverência. Então, quando o pai exorta o filho se cala e para prestar atenção no que ele vai falar. Ao dar esta ordem, Deus está chamando a atenção do povo para o que ele iria dizer. E o que ele diz é que ele já preparou o sacrifício de justiça. Ao usar essa expressão, é como um juiz que irá executar uma sentença irrevogável sobre os corruptos. Ou seja, ele já tem a sentença, como que ele vai agir sobre a vida dos infiéis. E esta sentença é a punição, que no texto tem a palavra castigo, como nós podemos ver no versículo 8. Essa punição virá sobre os príncipes, os reis,
e todos os que apoiam, ou seja, todos os que se tornam infiéis, todos que têm prazer em ser infiéis. E junto com eles, Deus punirá os arrogantes e todos que enchem a casa do Senhor com engano, violência e distorcem a palavra dele para poder praticar idolatrias. Como nós podemos ver no versículo 9. Esses versículos 7, 8 e 9 são bem objetivos no que eles tratam. A punição do Senhor estará sobre todos os infiéis. Não escapará um da punição do Senhor. Não escapará um do julgamento do Senhor. Sabe por quê? Porque quem cumpre todas essas ações como um juiz soberano é Jesus Cristo. Como nós podemos ver lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46, em que ele ordena silêncio no dia do juízo final e separa as ovelhas dos cabritos para lançar os cabritos no fogo eterno. Jesus irá realizar o juízo do grande dia do Senhor ao exterminar os ímpios, os arrogantes, os infiéis, como nós podemos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 41 e 42, que diz: o Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Esse será o fim dos infiéis. Esse será o fim dos idólatras. Esse será o fim daqueles que dividem sua possível lealdade, dizendo que confia no Senhor, que serve ao Senhor, mas na semana está comprando a revistinha do horóscopo. Que serve ao Senhor, que ama ao Senhor, mas no horário do PG, ou no momento de ter um culto no lar, está assistindo o Big Brother, está assistindo o capítulo da novela, está fazendo qualquer coisa, menos se alimentar da palavra do Senhor. Em nossos dias, isso se aplica aos costumes mundanos que têm invadido as igrejas e distorcido as verdades de Deus. Costumes que estão, como eu falei, à porta desta igreja. Não está na porta só de uma igreja ou outra, está na porta desta igreja, batendo, querendo entrar e assim devastar os princípios bíblicos e morais da palavra de Deus que são preservados nessa igreja. Por isso que nós não devemos abandonar a palavra de Deus. Por isso, não abandonem a palavra de Deus, busquem conhecer mais a Deus, se apliquem no conhecimento da palavra de Deus, se apliquem na leitura, se apliquem na oração, porque é dessa forma que vocês serão, vocês e eu, seremos fortalecidos para permanecer firmes e fiéis na verdadeira pregação do Evangelho. E assim impedir que esses costumes adentrem por estas portas. Sério, nós somos conservadores ao extremo. Se for esse o rótulo que nós tivemos que levar, levemos. Porque para nós a prioridade é a palavra de Deus. Para nós a prioridade é a nossa comunhão com Deus. A nossa prioridade não é o que as pessoas vão falar, ou o que elas vão pensar, se nós somos extremos conservadores, ou se nós somos puritanos, o que seja, como é colocado por algumas pessoas. Não. Não se preocupe com isso. Se preocupe em preservar. Se preocupe em preservar os princípios bíblicos e morais da palavra de Deus. Portanto, você que já é cristão, alegre-se. Alegre-se. Porque você não estará entre os infiéis. Mas se você for um cristão verdadeiro, alegre-se. Que o seu coração arda de muita alegria. Porque você está em Cristo. Mas eu faço uma advertência. Assim como nós vimos no sermão da semana passada, que o coração do homem é enganoso, não se deixe enganar pelo seu coração. Pare. Analise. Veja se a sua vida realmente está firme na palavra do Senhor. Veja se você está permanecendo firme na palavra de Deus.
para que você não abandone ela. E se você estiver firme, então siga firme. Pregue esta palavra maravilhosa. Pregue este evangelho maravilhoso que alcançou você e transformou a sua vida. Não seja infiel, não guarde isso somente para você. Pregue para as pessoas que você ama. As pessoas que você conhece. Porque no meio dessas pessoas, podem ter escolhidos do Senhor que ainda não foram alcançados. Não seja infiel, pois se você for infiel, a punição severa do Senhor também será sobre você e sem volta. E você que ainda não se rendeu a Cristo, ou seja, que ainda não é cristão, ouça o que ouça o que você tem ouvido dele, pois ele te chama por meio da pregação, para que você se renda a ele e assim siga fiel a ele até o fim. E tenha certeza de uma coisa: se você se render à voz do Senhor e segui-lo, você herdará o reino de Deus e não será destruído, não será consumido, não será exterminado com os outros infiéis. Renda-se a esse Deus maravilhoso, ao Deus que te trouxe nesta manhã para você ouvir as palavras do Senhor. Renda-se a esse Senhor, renda-se a Jesus Cristo, o que tem a vida eterna nas mãos para te dar. Renda a Jesus Cristo, o que tem em suas mãos as misericórdias para derramar sobre vocês. Renda-se a Jesus Cristo. Não deixe isso passar. Busque a Ele enquanto Ele está perto. Oremos.